Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Química Analítica 1. Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre força iônica e propriedades dos precipitados que compõem o módulo 5 do nosso curso. Passando então para a nossa apresentação, nós temos então que na última aula nós falamos um pouquinho sobre a definição de força iônica, onde nós vimos empiricamente que a presença de espécies iônicas em um meio podem também deslocar o equilíbrio e que a carga desses íons pode influenciar diretamente em como esse equilíbrio pode ser deslocado, e com isso nós definimos a força iônica do meio. Também definimos o cálculo dessa força iônica como sendo dado pela somatória das concentrações das espécies envolvidas multiplicado pela sua carga elevada ao quadrado. Além disso, nós falamos um pouquinho também sobre o efeito salino, que na verdade é um efeito de blindagem das espécies iônicas que promove um aumento da solubilidade. E por fim, nós falamos um pouquinho sobre a propriedade dos precipitados e definimos a equação de von Weimer, que define a supersaturação relativa. Lembrando que a supersaturação relativa é inversamente proporcional ao diâmetro dos precipitados. Na última aula, nós também deixamos aí para vocês um questionário online referente à atividade 5.1, onde vocês teriam que calcular a força iônica de diversas espécies iônicas. Além disso, nós também deixamos como atividade o construindo e fixando o conhecimento do módulo 5, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 59 minutos do dia 22/5. Pois bem, na aula de hoje nós continuaremos falando sobre força iônica e propriedades dos precipitados. No entanto, nós focaremos na formação do precipitado com as etapas de nucleação e crescimento. Bem, os precipitados eles podem ser formados em duas etapas. A primeira delas é denominada de nucleação, que é um processo que envolve um número mínimo de átomos, íons ou moléculas que se agrupam para formar um sólido estável. Esses precipitados também podem formar segundo uma etapa de crescimento de partícula, onde nós temos a formação do precipitado a partir de um núcleo anteriormente formado no processo de nucleação, seguido pela etapa de crescimento desse núcleo. Na nucleação propriamente dita, nós temos a formação dos núcleos primários como etapa primordial. A maneira como são formados, assim como o tamanho dos núcleos primários, ainda não estão bem definidos na literatura. Os núcleos são estáveis e crescem até atingir um tamanho de partícula coloidal, como pode ser visto aqui nessa animação. Inicialmente nós temos íons em solução supersaturada, com um diâmetro variando aí de 0,001 a 0,001 micrômetros. Em seguida, são formados os núcleos, que ainda não são filtráveis, e na sequência nós temos, após o crescimento desses núcleos, a formação de partículas coloidais não filtráveis, com diâmetro variando entre 0,01 e 0,1 micrômetros. Acontece que elas podem parar nessa etapa, formando colóides estabilizados, como por exemplo o cloreto de prata e o hidróxido de ferro, ou podem continuar crescendo, aqui, como nós temos na sequência, formando cristais pequenos, com diâmetro variando de 0,1 a 10 micrômetros, até formarem cristais maiores, com diâmetro que pode ser filtrado, que pode sofrer retenção no papel de filtro, que corresponde a um diâmetro em torno superior a 10 micrômetros. Isso corresponde então à etapa 1 aqui, o caminho 1 da etapa de nucleação. Como exemplo, nós temos a precipitação do sulfato de bário. Os precipitados coloidais não apresentam, no entanto, tendência a se decantar a partir da solução, devido ao movimento browniano. Assim, esses precipitados são de difícil filtração, como nós vimos anteriormente. Por conta disso, eles necessitam passar por uma etapa de coagulação ou aglomeração desses precipitados coloidais para formarem grumos e facilitar a etapa de decantação, como nós podemos visualizar aqui no caminho 3. Pode ocorrer também uma precipitação inadequada dos cristais, como no caso do sulfato de bário, formando partículas pequenas que podem passar pelo filtro, mas que ao mesmo tempo são muito grandes para serem coaguladas, como podemos observar aqui no caminho 2. Já no crescimento de partículas são formadas superfícies de contaminantes sólidos em suspensão.
a partir de contaminantes sólidos de suspensão, como por exemplo a poeira. A precipitação posterior, então, envolve uma competição entre a etapa de nucleação e a etapa de crescimento dos núcleos existentes, correspondendo, então, ao que nós chamamos de etapa de crescimento de partícula. Se nós traçarmos uma visão aqui entre a nucleação e o crescimento de partícula, nós podemos observar que se a nucleação predomina, a etapa de nucleação predomina, o resultado é um precipitado contendo um grande número de pequenas partículas. Por outro lado, se o crescimento de partículas predomina, um número pequeno de partículas grandes é produzido. Em algumas áreas é interessante que nós tenhamos precipitados com partículas pequenas. Como exemplo, nós temos a catálise, onde quanto menor o tamanho do precipitado, maior a sua área superficial, promovendo maior efeito catalítico desse material. No entanto, na análise gravimétrica, o ideal é que nós tenhamos partículas grandes, pois facilita o processo de lavagem e remoção das impurezas e posterior filtração. Acredita-se que a velocidade de nucleação ela aumenta enormemente com a elevação da supersaturação relativa, que foi discutida na última aula. Lembrando que a supersaturação relativa é dada pela concentração do soluto menos a solubilidade no equilíbrio, dividido pela solubilidade no equilíbrio. Tudo isso proposto por von Weymer. Em contraste, a velocidade de crescimento melhora apenas moderadamente a uma supersaturação relativa elevada. Ou seja, quanto maior a supersaturação relativa, maior a velocidade de nucleação da minha espécie. A equação 5.2, a equação de von Weymer, ela pode ser manipulada para que nós tenhamos supersaturação relativas maiores ou menores, de acordo com a granulometria ou diâmetro do cristal que nós desejamos. Para isso, basta nós variarmos o pH, a temperatura, trabalharmos com soluções diluídas e com a adição lenta de reagente. Por exemplo, em temperaturas elevadas, pode ocorrer o favorecimento do aumento da solubilidade. Nós também vimos isso na aula passada, do precipitado, ou seja, o SEQ ele vai sofrer um aumento, o que minimiza a supersaturação relativa, uma vez que quanto maior o valor de SEQ, menor a supersaturação relativa, pois ele divide o fator CT menos SEQ. Lembre-se, porém, que sempre existem exceções para essa situação. Se o objetivo é um precipitado com partículas menores, pode-se trabalhar com concentrações elevadas, o que conduz ao aumento da concentração do soluto. Logo, quanto maior a concentração do soluto, maior a supersaturação relativa do meu sistema. Como vimos anteriormente, muitos precipitados não podem ser formados como cristais, como no caminho 2. Ou seja, eles não vão ter uma granulometria adequada para serem filtrados como na forma de cristais. Neste caso, nós temos a formação do que chamamos de sólido coloidal, que é geralmente formado quando o precipitado apresenta baixa solubilidade. Como exemplo, nós temos sulfetos e óxidos hidratados. Nesta condição, a solubilidade no equilíbrio não altera o valor com respeito à concentração do soluto, e a supersaturação relativa prevalece elevada, ocorrendo a formação de um precipitado coloidal. Voltando aqui à equação de von Weymer e à aula passada, nós vimos também que a supersaturação relativa é inversamente proporcional ao tamanho das partículas. Deste modo, quanto maior a supersaturação relativa do sistema, menor o tamanho das partículas. As partículas de um colóide são negativamente ou positivamente carregadas, e essas cargas resultantes de ânions e cátions que estão ligados à superfície da partícula por adsorção. Lembrando que a adsorção é um fenômeno no qual uma superfície, seja ela um gás ou um líquido sólido, fica presa em uma superfície de um sólido, ou seja, é um fenômeno puramente físico. A adsorção de íons à superfície do sólido tem origem nas forças normais de ligação que acabam por serem responsáveis pelo crescimento dos cristais. Para ilustrar, então, como ocorre essa formação dos cristais, nós temos que pode existir uma camada de adsorção ligada diretamente à superfície da partícula, constituída principalmente por íons pratas. Essa camada é chamada primeira camada de adsorção. Está representada aqui como laranja. Nós temos um peptídeo formado pelas espécies que formam o meu precipitado, no caso aqui, um precipitado formado por íons pratas e íons cloretos, que estão aglomerados. Em torno desse aglomerado de precipitados ou peptídeos, nós temos então a primeira camada de adsorção,
formada basicamente por íons pratas que eu representei aqui em verde na minha animação. Também pode estar presentes íons de hidrogênio proveniente aí da água. Posteriormente a essa camada, a primeira camada, nós temos a segunda camada ou camada de contraíon, aqui representada entre os dois anéis laranjas. Tá, ok? E essa camada apresenta um excesso de cargas negativas, devido à presença dos contraíons nitrato, balanceando as cargas positivas do meu peptídeo. Vocês podem observar aqui os íons nitrato, que eu representei em roxo na animação, que estão circundando aqui a primeira camada, que tem uma resultante positiva. Esse arranjo é chamado de dupla camada elétrica, como vocês podem observar. Uma vez que nós temos a primeira camada com uma carga diferencial positiva e uma segunda camada com a carga diferencial negativa. E é responsável pela estabilidade da suspensão coloidal. É justamente o tamanho dessa dupla camada elétrica e sua carga efetiva pequena que evita a coagulação e formação de grandes aglomerados, dificultando a precipitação das suspensões coloidais. Porque, de certa forma, a aglomeração de cargas positivas e negativas em camadas em torno do meu peptídeo diminui também a carga efetiva do meu precipitado e, com isso, diminui a aglomeração do mesmo. Uma maneira de melhorar a aglomeração das partículas coloidais, por exemplo, é diminuindo essa dupla camada elétrica. Como exemplo, nós temos o uso de soluções diluídas. No exemplo anterior, a partícula coloidal formada por cloreto de prata está rodeada por uma camada de contraíons nitrato. À medida que a concentração de íons nitrato que estão ao redor da minha partícula coloidal diminui, nós também temos uma diminuição da dupla camada. Essa diminuição na camada do contraíon favorece a aproximação de outras partículas devido à menor distância entre elas. Assim, as forças de aglomeração são suficientemente efetivas para formar um precipitado coagulado. Outra maneira de tornar menor a dupla camada elétrica é através do aquecimento, conhecido como digestão na química analítica. A digestão é um processo no qual o precipitado é aquecido por algumas horas em sua solução mãe, que é a solução no qual ele foi formado. O aquecimento diminui o número de íons dissolvidos no meu sistema. Além disso, durante o processo de digestão, as moléculas de água que estão ligadas fracamente têm tendência a se desligar do meu precipitado. Por fim, em altas temperaturas, a energia cinética das partículas é maior e, desta forma, as partículas podem superar a barreira imposta pela dupla camada elétrica e, assim, favorecendo a precipitação. Em alguns casos, pode ser preciso aumentar a concentração do eletrólito de suporte na solução para diminuir a região da dupla camada elétrica, pela redução do volume que contém os contraíons necessários para balancear a carga da camada de adsorção primária. Como exemplo, nós temos a adição de eletrólitos em estações de tratamento de efluentes para favorecer a formação de precipitado numa etapa conhecida como decantação. Na análise laboratorial, o químico geralmente está interessado no precipitado formado e, desta forma, ele precisa eliminar resíduos que possivelmente tenham precipitado junto com o produto desejado. Portanto, o precipitado ele tem que passar por uma etapa denominada de lavagem, onde nós adicionamos uma solução, um eletrólito, que elimina essas impurezas por solubilidade. E assim nós conseguimos obter um produto final mais puro. Entretanto, durante o processo de lavagem, o precipitado coloidal coagula. Coagulado, ele pode sofrer um processo inverso, ou seja, voltando à fase solúvel ou dispersa inicialmente. Esse processo inverso é denominado peptização e ocorre quando parte do eletrólito responsável por sua coagulação é levada embora pela solução de lavagem. Esse processo aumenta o volume da camada do contraíon, restabelecendo a força de repulsão do colóides, as quais fazem as partículas se desprenderem umas das outras. Para resolver esses problemas, podemos substituir a água pura, que é geralmente utilizada para a lavagem, por uma solução contendo um eletrólito que se volatiliza ou que sofre decomposição quando o precipitado é seco ou calcinado. Porém, todas as etapas de precipitação nunca conseguem ter um rendimento efetivo elevado. Os cálculos que nós demonstramos nas aulas passadas
envolvendo a precipitação, a formação de precipitado a partir do KPS, são cálculos puramente teóricos. Na prática, nós observamos que muitas vezes nós não conseguimos atingir um rendimento adequado numa precipitação. Isso se deve muito a um fenômeno que interfere na precipitação dos produtos com alta pureza. Esse fenômeno é conhecido como coprecipitação, que é um processo pelo qual os compostos normalmente solúveis são removidos da solução junto com o precipitado. No dia a dia, nós mencionamos que essas impurezas ou esses compostos de interesse eles são arrastados no meio reacional pelo precipitado, na solução. No entanto, a contaminação de um precipitado por uma segunda substância, cujo produto de solubilidade tenha sido excedido, não configura uma etapa de coprecipitação. Existem 4 tipos de coprecipitação: por adsorção superficial, por formação de cristal misto, por oclusão e por aprisionamento mecânico. A adsorção superficial e a adsorção com formação de cristal misto são processos baseados em equilíbrio, enquanto a oclusão e o aprisionamento mecânico têm origem na cinética de crescimento de cristais e é um processo mais físico. A adsorção superficial é uma fonte comum de coprecipitação e é causada provavelmente pela contaminação significativa do precipitado com áreas superficiais elevadas, isto é, colóides coagulados. Como exemplo, nós temos aqui essa imagem 12.4, retirada do livro do Skug, que representa a formação de um colóide de cloreto de prata, onde vocês podem verificar que ele tem uma área ativa muito grande, com várias entradas aqui, que podem adsorver outra substância de interesse e promovendo a coprecipitação por adsorção superficial. Embora também possa ocorrer em sólidos cristalinos, seus efeitos na pureza não são normalmente detectáveis, em razão da área superficial relativamente baixa desses sólidos. Ou seja, a adsorção superficial é um processo que ocorre basicamente em colóides coagulados. O efeito líquido da adsorção superficial é, portanto, o arrasto de um composto normalmente solúvel na forma de um contaminante superficial, diminuindo assim o rendimento da minha precipitação. Como exemplo, nós temos, por exemplo, o arraste, a coprecipitação do nitrato de prata solúvel com o cloreto de prata, na forma de precipitado. Uma maneira de minimizar essa contaminação é a utilização de um processo de digestão ou reprecipitação. Lembrando que a digestão é um processo de aquecimento na própria água-mãe, e na reprecipitação nós temos a precipitação inicial, separação, solubilização desse precipitado e uma nova precipitação visando eliminar o arraste das impurezas. Na sequência nós temos a descrição da formação de cristal misto, que é um tipo de coprecipitação na qual o íon contaminante substitui o íon do retículo cristalino de um cristal. Para que essa troca ocorra, é necessário que os dois íons tenham a mesma carga e que seus tamanhos não sejam diferentes em mais de 5%. Além disso, dois cristais precisam pertencer à mesma classe cristalina, como por exemplo o MgKPO4 e o MgNH4PO4 e o sulfeto de manganês e o sulfeto de cádmio, ambos pertencentes às mesmas classes cristalinas. A extensão da contaminação do cristal misto é governada pela lei da ação das massas, que nós discutimos na nossa primeira ou segunda aula, e aumenta à medida que a razão entre o contaminante e o analito se eleva. Pouco pode ser feito a respeito quando certas contaminações de íons estão presentes na matriz da amostra. Uma maneira de minimizar esse efeito da formação do cristal misto, por exemplo, é usar um agente precipitante diferente para evitar a sua adsorção no sistema. E consequentemente, reduzir a formação de cristais mistos. A oclusão, que é um processo físico, é um tipo de coprecipitação no qual o composto é aprisionado durante o crescimento rápido de cristais. Ou seja, para que ocorra a oclusão, nós temos que ter um crescimento acelerado dos cristais. Como a supersaturação e a velocidade de crescimento diminui à medida que o precipitado progride, a qualidade de material ocluído é maior na parte dos cristais que se formam primeiro. Ou seja, quanto mais rápido a cinética de formação do meu precipitado, devido a alterações na supersaturação relativa do meu sistema, maior o aprisionamento desses cristais por oclusão.
e menor o rendimento da minha precipitação. Por fim, nós temos o aprisionamento mecânico, que ocorre quando os cristais se encontram próximos durante o crescimento, aprisionando porções da solução em um pequeno invólucro. Tanto a oclusão quanto o aprisionamento mecânico são mínimos quando a velocidade de formação do precipitado é lenta, isto é, sob condições de baixa supersaturação. Por isso que vocês verão nas aulas experimentais de química analítica que o ideal é que a precipitação ocorra lentamente. É comum os alunos quererem acelerar o processo de precipitação para ter um menor tempo de experimento. No entanto, isso leva a formações de precipitados coloidais ou com granulometria que não permite a sua filtração e com isso diminui o rendimento da minha precipitação. Além disso, a digestão é marcadamente útil na redução desses tipos de coprecipitação. Vocês verão também na parte experimental do curso que geralmente nós utilizamos sempre o aquecimento como forma de maturar esse precipitado durante a sua etapa de crescimento. Indubitavelmente, a rápida dissolução e a precipitação que ocorre sob as temperaturas elevadas de uma digestão abrem os invólucros ou eliminam as oclusões durante a formação do meu precipitado. E com isso permitem que as impurezas escapem da solução. Como atividade para essa aula, nós temos aí a atividade online 5, atividade 5.2, onde nós pedimos que vocês expliquem a diferença entre peptização e coagulação de um colóide. Lembrando que as atividades online elas contabilizam como atividade nível 1 para o curso. Nós temos também uma atividade de nível 3, novamente aqui relembrando, nós construindo e fixando o conhecimento, que deverá ser entregue até o dia 22/5. São 11 questões e logo eu postarei o gabarito parcial dessa lista de exercícios. Na próxima semana, então, nós começaremos um novo módulo, que é o tratamento sistemático do equilíbrio, onde nós resolveremos problemas de equilíbrios envolvendo equilíbrios múltiplos. Obrigado pela atenção e até a próxima.